Shalom, shalom a todos os alunos. Nessa aula maravilhosa e abençoada que teremos agora. Espero que vocês gostem da aula, né? Toda aula de palavra, de Bíblia, ela sempre é uma aula maravilhosa, mas sempre é também uma aula confrontativa, né? Que a palavra sempre nos confronta para nós corrigirmos sempre a nossa caminhada nessa terra. E a partir de agora já estamos gravando com essa nossa aula e vamos começar então o nosso tema, que é o discipulado, né? Antes de mais nada, eu tenho que fazer uma introdução sobre essa matéria para explicar o que é um discipulador e o que é um discipulando, aquele que a gente discipula. Porque a nossa ideia original sobre isso é de que nós estamos na igreja há mais tempo e, de vez em quando, entra uma pessoa nova que se converte, vem para dentro da igreja, e aí, como nós somos mais antigos, nós então temos a responsabilidade de discipular aquele que chega. Isso deveria ser o assunto tradicional, né? A questão é que, hoje em dia, quando você olha para a igreja, toda vez que usar a palavra igreja aqui, não estou me referindo à igreja A, B ou C, primeiro a igreja de modo geral, a igreja de Cristo, corpo de Cristo em toda a terra. O que você observa é que tem muitos e muitos e muitos crentes que já estão na igreja há muito e muito tempo, e a impressão que a gente tem é que eles nunca foram discipulados. Eles entraram na igreja, começaram a ver o que os outros faziam e começaram a fazer também, mas às vezes até sem perguntar os porquês, por que isso, por que aquilo. Então, hoje você tem aí uma multidão, um batalhão, um exército de pessoas que, mesmo estando na igreja há muito tempo, eles se comportam como se fosse criança na fé ainda. Até na Bíblia, o apóstolo Paulo já reclamou, dizendo lá de um grupo de pessoas que estavam na igreja há muito tempo, e ele diz assim: vocês, pelo tempo, já deviam ser mestres, mas eu estou dando comida fraca para vocês, dando leitinho para vocês, quando já deveriam estar comendo uma comida sólida. Por quê? Permaneciam na igreja, ficavam na igreja, mas não aprendiam nada, não faziam nada. Como hoje em dia, tem muita gente que, apesar de ser antigo de igreja, ainda está precisando aprender muita coisa. Aí eu sempre falo que hoje nós temos que discipular aqueles que já são discípulos, que deveriam ser discípulos até mestre, mas nunca é tarde para a gente aprender e explicar, né? Eu vou ver aqui se consigo compartilhar minha tela com vocês aqui, para a gente começar logo esse tema aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ter aqui o perfil do discipulador. Cadê o... Deixa eu baixar aqui o... Gostaria de solicitar aos amados que deixem o microfone fechado, irmã Joyce, por gentileza, para não dar interferência e a gente poder estar mais concentrado, tá? Obrigada, minha querida. Amém. Vamos ver aqui agora se eu consigo... Ah, está aqui, achei. Todos estão vendo aí, então, né? Está visível para todo mundo? Sim, está visível. Ok. Então, nós temos aqui o material. Esse material, naturalmente, que nós vamos começar ministrando isso aqui, e depois a apóstola Márcia vai colocar isso lá para vocês terem o material escrito também. Nós vamos ministrar aqui, e depois vocês vão ter o material escrito na mão de vocês também, para vocês acompanharem e guardarem, né? Já que isso aqui não pode ficar copiando nada que não dá tempo, né? A primeira coisa que nós devemos entender na Bíblia, o que é um discipulador? Qual é a pessoa preparada? Como ele tem que ser preparado? Qual é o perfil que ele tem para ser um discipulador? Porque hoje em dia nós fazemos uma confusão muito grande. Por exemplo, se uma pessoa que se converte um dia na nossa igreja, ele dá aula numa escola, ele é professor numa escola, aí imediatamente o pensamento do líder, do pastor, do apóstolo, é achar que porque ele é um professor lá na escola, então também será um mestre aqui dentro da igreja. O problema é que há uma diferença muito grande entre professor e mestre. E é isso que nós precisamos entender, o que cada um ensina. O professor é um bom professor, sabe ensinar, mas para ele ser um mestre, ele tem que alcançar um pouco mais ou avançar um pouco mais. O mestre, o discipulador, segundo o padrão bíblico, ele tem que ser o mestre. Para ser um mestre, ele tem que conhecer o que ele vai ensinar para o seu discípulo.
Ele não pode ser apenas uma pessoa que sabe ensinar, um pedagogo, ou alguém que se formou no magistrado, no magistério. Não, ele tem que saber realmente qual é o tipo de situação que ele vai ensinar. E o mestre, então, ele não só sabe porque aprende, mas ele sabe porque vive. Porque quando ele vai ensinar, ele ensina, ele dá a informação e dá a revelação. Nós temos que entender que há uma diferença muito grande entre revelação e informação. Então, nós precisamos, então, explicar isso direitinho para não haver confusão mais nenhuma. Entendeu? É, o mestre, ele não somente informa, mas revela. Eu vou dar um exemplo. Quando o anjo chegou para Maria e disse que ela teria um filho, do seu ventre nasceria Jesus Cristo, ela teria um filho, esse anjo não estava dando uma revelação, estava dando uma informação para ela. Ela foi informada que ela ficaria grávida, né, mesmo sendo virgem, de um produto, de um fruto do Espírito Santo. Ela foi informada disso, né, o anjo. Até é uma coisa interessante, porque quando a gente vai em Israel, a gente aprende que Maria estava tirando água de um poço, de uma fonte que tem em Nazaré. Ela estava na fonte tirando água, o anjo apareceu. Quando o anjo apareceu, ela se assustou, e a casa dela era pertinho, ela correu para a casa dela, saiu correndo com medo. Quando ela entrou na casa dela, lá estava o anjo novamente. Aí, resultado, deu informação para ela. Ela ficou de posse da informação. Aí veio aquela situação, ficou grávida e tal, e todo mundo falando mal dela, todo mundo duvidando dela, o próprio marido duvidando dela, até que um dia ela resolveu visitar a sua prima Isabel. Quando ela foi visitar Isabel, para tentar se consolar, aconselhar com ela e tal, ficar com ela, que ela chega da casa de Isabel, ela grita Isabel lá de fora. Quando ela chama Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel, que também estava grávida, a criança balança, se mexe, que estava sem mexer, se mexe, e aí ela disse: bem-aventurado sou eu, porque me vem visitar a mãe do meu Salvador. E Isabel nem sabia que ela estava grávida. Ou seja, Maria teve a informação e Isabel teve a revelação. Ninguém informou a Isabel. Isabel foi receber uma revelação do alto céu quando houve a criança se mexendo ali. Então, isso é revelação e informação. O professor da escola, ele trabalha com informação, ele faz um curso, ele aprende, sei lá qual a matéria dele, história, geografia, português, matemática, ciência, não importa. O que ele aprende, aquilo no qual ele se prepara, ele vai ensinar. E deve ensinar muito bem. O mestre é a mesma coisa. Não se pode pegar uma pessoa de qualquer jeito na igreja e dizer assim: você vai ser o mestre, você vai ser o mestre para ensinar, você vai ser o mestre dos adolescentes, dos adultos, dos obreiros. Não. Tem que saber realmente se a pessoa tem um ministério de mestre, porque mestre é o ministério. E eles não vão entender. A primeira coisa que tem que ver no perfil do discipulador, que é o mestre, é o chamado e responsabilidade dele. Nós estamos aí dividindo com vocês aí o que vocês devem estar enxergando aí, aqui no ponto número 1, né? O mestre da Bíblia é alguém chamado por Deus para ensinar e instruir as verdades das Escrituras. E aí vem um grande problema, porque a Bíblia, as Escrituras, você tem que ensinar o certo, o correto. Você não pode ensinar a sua opinião, você tem que ensinar o que está escrito lá. Às vezes o que está escrito lá é até confrontativo com você, mas está escrito, não tem jeito. Então você tem que ter responsabilidade, porque caso você não discipule a pessoa que você está discipulando pela verdade, com a verdade, você vai ter problemas, inclusive, com o Senhor. Tem um versículo na Bíblia, quando lá em João, que o Senhor diz assim: o ladrão, lá, João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Quando a Bíblia fala a palavra ladrão, costuma-se achar que essa palavra ladrão se refere ao diabo, se refere a Satanás. Mas esse texto não tem nada a ver com Satanás. A palavra ladrão ali nesse texto, João 10:10, está se referindo aos falsos mestres, aqueles que conhecem a palavra e ensinam errado. E olha, meus irmãos, vocês podem ver em volta de vocês, podem olhar para um montão de igrejas nesse país, que o que tem de gente em cima do púlpito ensinando coisa errada não é fácil. E agora, com o advento da internet, tem um montão de falso mestre aí, falando cada coisa absurda. Se você não tiver grudado uma palavra ali, conferindo, como os crentes bereanos, né?
falou uma coisa, vamos conferir para ver se é verdade. Vamos conferir aqui para ver se dá certo. Então, tem muita gente fazendo isso. Então, quando Jesus disse ladrão veio para roubar, matar e destruir, está se referindo aos falsos mestres. Olha como é que o falso mestre, aquele que ensina errado, aquele que discipula errado, ele tem um poder extraordinário de roubar e matar a vida espiritual de qualquer pessoa. Por isso é que tem que ter chamado e ter responsabilidade, né? Senão, ele vai causar mais estrago do que edificação. Segundo, conhecimento e sabedoria. Não se pode entender o mestre que não tenha conhecimento e sabedoria. Se ele é mestre ou discipulador, ele tem que entender, estudar, ler, meditar, mergulhar na palavra, irmãos, o tempo todo. E estudar, pegar compêndios, pegar dicionários, pegar comentários, pegar tudo que ele puder pegar para entender realmente aquilo que ele vai ensinar, para não ensinar errado, né? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, Paulo dá um conselho extraordinário a Timóteo, quando ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, você começa a desenhar o perfil de um mestre, de um discipulador que faz as coisas do modo correto. Então, a capacidade de manejar bem a palavra de Deus é uma coisa crucial, importantíssima para aquele que é mestre bíblico. Caráter e integridade. O caráter de um mestre, de um discipulador, deve ser exemplar, demonstrando as qualidades de Cristo em sua vida. O mestre, meus irmãos, o discipulador, ele não ensina só o intelecto, ele não ensina só o que ele sabe. Ele ensina o que ele sabe e ele ensina pelo exemplo dele. Ele ensina o que ele vive. Ou seja, quando você está sendo discipulado por alguém, você tem que entender que essa pessoa está dando vida para você, está dando a sua própria vida para mostrar como é que você deve ser. Então, quando você vê um mestre, você tem que observar se o que ele fala é o que ele vive. Se for o que ele vive, tudo bem, então ele é um bom mestre. É, é uma coisa muito vexatória. Imagine você, uma pessoa que não tem fidelidade da igreja, fidelidade com as coisas de Deus, bota lá um discipulador, um mestre, para ensinar, mas esse mestre, ele não é dizimista, ele não oferta, ele costuma chegar atrasado na igreja, ele costuma, de vez em quando, criticar alguém, falar mal de alguém, ele costuma pegar dinheiro que os outros não pagar, ou seja, o comportamento dele mostra um mau caráter, uma integridade. Como é que uma pessoa dessa vai discipular alguém? Não tem jeito, não pode. Infelizmente, né, talvez por necessidade de algumas igrejas, não tem ninguém para ensinar, não tem ninguém para fazer nada, aí a gente pega qualquer um e coloca lá, e esse qualquer um vai estragar a vida dos outros, não vai saber discipular. Porque, como eu falei, discipulador, ele tem que passar a vida, ele tem que passar o que ele faz, ele tem que se abrir perante a pessoa que ele está discipulando, para que veja que ele é honesto, que ele tem caráter, que ele é fiel, que ele realmente faz aquilo que Deus fala, né? O próprio título dá uma coisa interessante, né? Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Um discipulador tem que se dar exemplo com boas obras. Na doutrina, integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Olha, eu estava comentando outro dia com uma pessoa que eu fico bobo de ver alguns cristãos, às vezes obreiros, até obreiros, que com esses posts de internet, que bando de piada, criticando o governo, debochando o governo, xingando o presidente, fazendo isso, fazendo aquilo, eles recebem isso, eles riem e depois passa para os outros. Eles têm que ir lá na Bíblia e ver uma palavra chamada chocarrice. Chocarrice, que é o deboche, que é o mau exemplo, que é você zombar das pessoas, até de longe. A Bíblia é muito clara no Salmo 1 que diz que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Nós não devemos ter nós mestres, não devemos ter um comportamento de escarnecedor. Se o presidente é ruim, se a esquerda é ruim, a direita é ruim, não importa. Não compete a nós a gente estar com um escarnecedor e ficar rindo e zombando. Se você não gosta, ora ao Senhor, pergunta a Deus, fala alguma coisa, mas não se comporte como os do mundo. Não se comporte com as pessoas que debocham, que fazem chocarrice. Sai fora disso. Você tem que ter integridade e sobriedade. Número 4,
amor e paciência. Se não tiver amor e não tiver paciência, você nunca vai ser um bom mestre, nunca vai se disciplinar ninguém. E olha que quando a gente fala amor, não estamos falando da teoria do amor, não estamos falando do fluir do amor, estamos falando da prática do amor. Eu costumo dizer que quando as pessoas se convertem, que elas entram na igreja, elas têm o hábito de falar que são ovelhas. Eu sou ovelha do Senhor, eu sou ovelha do Senhor. Eu sempre digo que são 5 níveis, né, espirituais que a pessoa passa até chegar no ponto certo. Quando você entra na igreja, você é apenas uma ovelha, não sabe nada, não conhece nada, não sabe o que é Bíblia, não sabe quem é Jesus, não sabe nada, você vai ter que aprender. Mas você se converteu, está lá dentro, se considera ovelha, senta lá e vai ouvir. Quando você começa a ouvir, você começa a arrumar a igreja, uma cadeira está suja, você limpa, você ajuda a lavar o banheiro, você leva água lá no púlpito e tal, você começa a trabalhar. Aí você deixa de ser ovelha e vai para o segundo nível, que é servo. Você passa a ser um servo. Maravilha, já melhorou um pouquinho. Mas acontece que Yeshua não veio na terra morrer na cruz para salvar, levar a ovelha, nem servo para a vida eterna, né? Tudo bem, mas você está ali, daqui a pouco você começa a interessar pela palavra, você começa a fazer pergunta, você começa a frequentar as reuniões de estudo, alguém começa a discipular você direitinho, dá o caminho certo para você, aí você então já sai da condição de servo, você passa a ser discípulo. O discípulo é aquele que aprende, você gosta de aprender, e você começa então a fazer perguntas de todo tipo, toda hora. E eu costumo dizer que os melhores discípulos são aqueles mais chatos que tem. Por quê? Porque, às vezes, ele está de noite na casa dele, já deitado, uma hora da manhã, ele está lendo a Bíblia, tem uma palavra que ele não conseguiu entender, um texto que ele não conseguiu entender, ele fica desesperado, e então pega o telefone e liga para a casa do pastor. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte: o senhor já estava dormindo? Aí o pastor, com amor, com cuidado, com zelo, para não ficar, não, pode falar, irmão, qual é o problema? Não, é que tem um texto aqui que eu não entendi e eu queria que o senhor me explicasse. Aí o coitado do pastor vai dar um estudo bíblico de madrugada para aquele discípulo. Esse discípulo que faz isso, por incrível que pareça, são os melhores que tem, porque querem, desejam, querem avançar, querem aprender. Não importa se vai chatear os outros, ele quer saber, ele vai incomodar, ele vai buscar, ele vai atrás. É o tipo de discípulo que realmente todo mundo quer ensinar. Então, é numa hora dessa que o discipulador tem que ter amor e paciência, porque paciência é aquele que faz perguntas que você tem que estar explicando o tempo todo. Esse é um discípulo maravilhoso, né? Bem, vamos para frente. Humildade. Humildade se fala. Humildade tem que ser uma característica também visível no discipulador, no mestre. Por quê? Porque hoje em dia, irmãos, tem um montão de gente que fica aí na internet vasculhando aqui, vasculhando ali, vai garimpando aqui, garimpando ali. Aí, quando acha uma coisa diferente, uma coisa boa, né? Aí, aí chega na igreja e ele, para mostrar que sabe, né? Ele começa a falar um montão de coisas que ele não entendeu direito, mas o outro falou, ele fala também, né? E às vezes ele quer impressionar, e assim, porque no hebraico está escrito isso, no hebraico isso. Ele nem entende nada de hebraico. Mas viu alguém falar, ele vai lá e quer mostrar que ele sabe, né? Isso é falta de humildade, isso é soberba, isso é usar essas frases de efeito, esses jargões religiosos que as pessoas falam aí, né? E as pessoas acreditam, todo mundo acredita. Outro dia eu vi uma pessoa falando uma coisa interessante, é, altar não toma, altar devolve, uma coisa mais ou menos assim. Altar não toma, altar devolve. Eu disse, onde que arranjaram essa palavra? Onde que arranjaram isso na Bíblia? Que eu não quero isso na Bíblia. Porque, irmãos, se o altar devolver, pode ter certeza, é porque houve rejeição da sua oferta. Você tem que fazer tudo para o altar levar a sua oferta e você ficar feliz. Porque se devolver, é porque você não foi aceito. Olha, estão pegando uma coisa ao contrário e botando, e o povo está repetindo tudo isso aí. Você imagina, Abel deu uma oferta e Caim deu uma oferta também. Qual foi a oferta devolvida? Foi de Caim, o assassino, o matador do irmão, porque ele não era agradável diante de Deus. Deus só rejeita a oferta, Deus só devolve a oferta de quem ele não se agrada. Não é dizer que nós vamos dar e dar, não é isso não. Graças a Deus, quando você dá uma oferta e Deus aceita e não te devolve.
Ele vai te abençoar de outra maneira, para outra coisa, mas cuidado com esses jargões que dizem por aí, porque nem sabe de onde tiram isso, né? Então, vamos continuar com humildade. Capacidade de discipular. Irmãos, eu falei do professor e do mestre. Lá na frente eu vou ter mais uma esclarecendo as diferenças. Presta atenção que um professor, você vai numa universidade, numa escola, e lá o seu professor de inglês, ele dá aula nas quartas-feiras. Ele dá aula na quarta-feira, uma hora e meia de aula, ele dá aula lá, ele vai embora, ele só vai te ver na outra quarta-feira. Ou seja, ele fica uma hora e meia com você por semana, e ele vai embora. Aí na outra quarta-feira você não desenvolve amizade com ele, você não é amigo dele, você não vive com ele, você não liga para ele, você não tem nada a ver com a vida dele, você pensa de um jeito, ele pensa de outro, mas é teu professor, está te dando intelecto, está te dando coisa boa. Né? Já o discipulador, o mestre, ele vive com o discipulando a semana toda, o tempo todo. Porque quando não está na igreja, está no celular, está na informação, está mandando um áudio, está fazendo uma pergunta, está dando um estudo, está fazendo uma reunião de célula. Ou seja, o discipulador, ele caminha junto, ele anda junto, ele vai junto, ele vai vivendo com a pessoa. Por isso que tem que ter uma capacidade extraordinária, porque, irmãos, pensando rigorosamente na palavra discípulo, discipulador, o ministério de mestre não é um ministério fácil, porque você tem que convencer, mostrar, provar e esclarecer direitinho a pessoa que você está discipulando. Senão, você nunca vai ter um discípulo verdadeiro perante você. Você vai ver mais à frente, quando nós entrarmos aqui na matéria, no outro PDF, você vai ver que você, quando compara os mestres da Bíblia, você vai descobrir uma coisa interessante, que Jesus chamou 12 pessoas para discipular. Essas 12 pessoas, ele levou 3 anos e meio discipulando. É muito tempo. E assim mesmo, quando ele foi embora, ainda deixou alguns problemas para eles resolverem depois, porque né, chegou no final, né, mesmo depois da ressurreição, né, quando começou a falar de certas coisas para os discípulos, né, os 40 dias que ele ficou depois da ressurreição, só ministrou para os discípulos, só de reino também, só falou de reino. Então, teve uma hora que ele estava falando lá sobre o reino dele, quando o reino dele. E ainda, esses homens que estavam com ele há 3 anos ainda tiveram a coragem de perguntar, mestre, o senhor esse negócio de reino que o senhor está falando aí, o senhor está se referindo a Israel? Aí, eu não vou dizer que Jesus perdeu a paciência, porque não perde a paciência. Tá, cala a boca, chega, vamos embora, não tem mais assunto não, acabou. Ou seja, 3 anos e meio. Olha a diferença. Nicodemos foi visitar Jesus Cristo para tirar mais dúvidas que ele tinha, com mais ou menos 40, meia hora, 40 minutos, uma hora de conversa, Jesus discipulou Nicodemo. Não foi tão longe. Nicodemos tinha uma outra cabeça, uma outra visão, um outro entendimento, e já conhecia a Torá. Né? Mas os discípulos tiveram que ficar ali o tempo todo com Jesus Cristo, porque eram homens indoutos, viviam lá na pesca, viviam de um lado e do outro, mas Jesus teve que ir até o fim com eles, porque aqueles eram especiais para ele. Então, vai ter pessoas na sua vida que você vai discipular com 15 dias, com um mês, está completo, aprendeu tudo, está andando com você, sabe tudo, maravilha. Mas tem outros que você vai levar 1 ano, 2 anos, e ele não entende, cai, levanta e tal, e você tem que ter paciência para chegar a uma capacidade extraordinária para discipular. Né? Então, a diferença entre mestre e professor, eu falei, o mestre, né? A palavra mestre no grego é didaskalos, está escrito aí, vocês vão ter isso escrito na mão de vocês. Né? Algumas confusões se fazem na Bíblia sobre mestre e professor, por causa disso, porque professor também ensina, mestre também ensina. Então, essa confusão. Só que, como eu falei, o mestre, ele ensina situações espirituais. Né? Ele não dá apenas o intelecto, ele dá a vida dele. Enquanto o professor prepara cidadãos para a sociedade, o mestre produz cidadãos para o reino de Deus. Enquanto o professor prepara cidadãos para se relacionar na sociedade, com o patrão, com a empresa, com o político, com isso, com aquilo, o mestre, o discipulador, ele prepara pessoas para estar na presença de Deus. Então, a responsabilidade é completamente diferente. Claro, o professor pode ter um professor que, ao entrar na igreja, também receba a unção de mestre. De repente, ele recebe lá um chamado de mestre, um ministério de mestre. Vai ser melhor ainda, já tem meio caminho andado, agora é só ser discipulado. Até o professor
mesmo que saiba dar aula, mesmo que saiba ensinar, mesmo que seja um excelente professor, se ele se converte e entra na igreja, ainda assim ele vai precisar de que alguém faça o discipulado com ele, mesmo ele sendo professor. Vai ter alguém na igreja que não é professor, mas é um mestre, recebeu o ministério de mestre. Então, aquele mestre vai discipular o professor e o professor vai aceitar ser discipulado e amanhã ou depois também será um mestre na palavra, um discipulador. Amém? Vamos à frente. Na igreja, na igreja, no Antigo Testamento, você vai ver uma relação de mestres, né? Profetas que eram mestres, rabinos que eram mestres. No Novo Testamento, os apóstolos, quase todos eram mestres também. Todos eles é, são expoentes de pessoas que não somente conheciam a palavra, como interpretavam a palavra e faziam as pessoas entenderem a palavra. O mestre hoje é a mesma coisa, conhece a palavra e quando o novo convertido, quando a pessoa, o discipulando, não consegue alcançar o entendimento, compete ao mestre, então, esclarecer, explicar, falar direitinho como funciona as coisas, como realmente tem que ser. Porque tem muitas coisas que as pessoas pegaram no ar, entendeu? Escutaram uma pregação aqui, outra pregação ali, um pregador pregou de um jeito, o pregador pregou de outro, aí acaba causando confusão. Tem o mestre, então, que vem para explicar, para esclarecer. Eu estava outro dia tentando explicar, tentando achar esse ministério que hoje em dia funciona em todas as igrejas, que é o ministério de pregador. Né? Pregador. A pessoa vai lá na igreja, pega uma mensagem e vai embora. Aí depois a igreja convida outro pregador prega a mensagem e vai embora. As mensagens são sempre mensagens aleatórias, não tem uma sequência, não tem assim uma dinâmica de ensinar um assunto. Então, um prega uma coisa, outro prega outra, um prega sobre dinheiro, outro prega sobre cura, outro prega sobre revelação, outro vem profetizar, cada um faz uma coisa. Cada domingo é uma história diferente. Não tem uma sequência. E isso atrapalha um pouco. Eu procurei na Bíblia as pregações de Jesus Cristo. Onde foi que Jesus Cristo pregou? Qual a sinagoga ele pregou? Onde ele pregou? Quando você tenta examinar Jesus como mestre, como rabi, ou como rabone, que é mestre dos mestres, você vai ver uma coisa interessante. Toda vez que Jesus fala na Bíblia, toda vez que ele está em algum lugar na Bíblia, ele não está pregando, ele está sempre ensinando. Eu não achei nenhuma pregação de Jesus Cristo nos moldes como nós conhecemos hoje. Não achei nenhuma. Toda vez. Estava no barco, estava ensinando. Estava no deserto, estava ensinando. Estava na casa de um, estava ensinando. Estava na casa de Zaqueu, estava ensinando. Estava na casa de lá, estava ensinando. Estava reunido com o Senhor, estava sempre ensinando, ensinando, ensinando. Jesus não deixava de ministrar, de discipular, de ensinar onde ele estivesse. Com qualquer um, ele fazia a mesma coisa. Então, e ele próprio, quando ele falou que nós devíamos sair pelo mundo evangelista e ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Olha que coisa interessante. Ele manda a gente sair discipulando, ensinando tudo que ele falou. E a gente então inventa aí. Tem gente tem pregadores que assim, eu não sou pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou profeta, eu sou pregador itinerante. Bonito, essa palavra é bonita, mas onde que inventaram isso? Pregador itinerante. Onde que tem isso na Bíblia? Não, porque Paulo viajava, né? Todos eles viajavam, todos eles andavam, todos eles caminhavam, ensinando, ensinando, ensinando e ensinando. Não faziam outra coisa, não sei ensinar. E às vezes eram contestados, discutiam e tal, mas ministravam para fazer a pessoa entender a palavra. Tinha que entender, se não entendesse, eles não aceitavam isso. Então, vamos avançar um pouquinho mais aqui. O relacionamento do mestre com o seu discípulo tem que ser um relacionamento sólido, de confiança, uma confiança uma confiança espiritual, uma confiança de respeito, uma confiança de consideração, para que possa entender exatamente para que possa ver, né, considerar o crescimento espiritual do discipulando. O mestre, irmãos, ele se orgulha, ele fica feliz, satisfeito, quando ele consegue fazer um discípulo aprender a palavra, e um dia esse discípulo sabe mais do que ele. Essa é a alegria do mestre, do discipulador, é isso. Ele não é, ele ensina, ensina, ensina,
Daqui a pouco a pessoa aprende tanto, cresce tanto, compra livro, faz isso, faz aquilo, que daqui a pouco aquele que é discipulou já conhece mais do que ele. Isso, o verdadeiro mestre, o verdadeiro discipulador, ele fica feliz com isso, ele fica contente com isso. Isso é igual um filho, um pai que ensina o filho. Se o pai chegou até aqui e o filho vai chegar até acima dele, ele fica contente. Ele não quer que o filho fique abaixo dele, ele quer que o filho ultrapasse ele e vá à frente. E que o neto vá crescendo. Ou seja, dá prazer você discipular uma pessoa e ver essa pessoa crescer. Dá prazer você discipular alguém que um dia você vai ver que está dirigindo uma grande igreja, que está dando aula numa universidade, que cresceu de tal maneira e você pensa, puxa vida, fui eu que discipulei aquela pessoa. Então, o mestre fica feliz quando ele vê resultado do seu trabalho. Ele não fica com inveja, nem com ciúme, nem com nada. Ele fica feliz da vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Já tem aqui vários exemplos de mestre, mas não vou nem citar, porque vocês vão ler isso depois. Tem aqui Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres. Né? Depois tem Moisés, que também foi um tremendo mestre, não somente porque fez escrito o Pentateuco, mas também porque ensinou direitinho. Moisés foi um tremendo mestre. Moisés na Bíblia, ele tem uma posição de liderança muito maior do que nós imaginamos. Os judeus consideram que Moisés é o pai de todos os profetas. Ou seja, nenhum profeta em Israel pode profetizar qualquer coisa que contrarie um dos ensinos de Moisés. Ninguém pode contrariar. Se alguém profetizar uma coisa contrariando uma palavra que Moisés ensinou, esse profeta é considerado falso. Ou seja, todo mundo que profetiza no Antigo Testamento tem que profetizar debaixo do conhecimento do que Moisés ensinou. Por isso, ele é conhecido como o pai de todos os profetas. É muito forte isso, porque foi ele que recebeu a Torá, foi ele que interpretou, foi ele que legislou, foi ele que conhece, Deus deu unção para ele. Então, ninguém pode ter uma profecia contrária a qualquer coisa que ele ensinou. Né? Salomão também, um grande mestre, tremendo mestre. Esse aqui recebeu direto de Deus, quando pediu sabedoria, Deus deu sabedoria. Nós conhecemos alguns provérbios dele, da Bíblia, mas a palavra diz que ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Naturalmente, não foram editados, não foram publicados, ninguém sabe, mas se perderam, mas ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Esdras, que foi eu também que conseguiu trazer o pessoal de volta à palavra, o pessoal que estava no cativeiro trouxe de volta a palavra também, depois do exílio babilônico, e fez o povo voltar de novo à palavra. Esdras tinha um hábito interessante, ele começava a ministrar de manhã cedo, e ministrava o dia todo para todo mundo. Ele fez questão de fazer o pessoal voltar de novo a viver a palavra. Nós consideramos que Esdras, o maior feito de Esdras, junto com Neemias, foi trazer de volta a palavra para o povo. Nesse ponto, ele foi muito usado por Deus e talvez ele tenha produzido em Israel o primeiro grande avivamento da história do povo de Deus. Que foi um povo que saiu do cativeiro, desanimado, sem conhecimento, sem praticar as festas, sem nada. De repente, ele trouxe tudo de volta e teve um grande avivamento que todo mundo voltou para a palavra novamente. Paulo, não se fala de Paulo, que Paulo, né, é um fenômeno, né? Matéria de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de interpretação, de doutrinador, ele é tremendo. Paulo tem uma coisa interessante, porque ele escreve numa de suas epístolas que um demônio esbofeteava ele todas as noites. Ele disse que acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. E o Senhor apenas disse para ele assim, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. E Paulo, quando ele falou isso, ele disse, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne. Bom, então, Paulo tinha um problema tremendo de se bobeasse um bocadinho e ficava soberbo. Né? Só que quando você vê a história dele, você dá até uma certa razão para ele. Porque Paulo, na sua cidade, lá em Tarso, ele estudou até o último grau da universidade, e quando começou a dar confusão, que ele começou a discutir lá com os mestres, porque começou a saber demais, ele pegou foi embora para Atenas, estudar mais lá um pouco, e de repente chega lá, também deu confusão, a ponto de chamarem Gamaliel, que era o reitor lá da universidade, e Gamaliel, então, né, disse, não, Paulo, você vai estudar comigo, eu vou ensinar você. Porque Gamaliel também era muito conhecedor da palavra, da Torá,
e Paulo acabou tendo que estudar com Gamaliel. Esse Paulo, que já era inteligente, que já era conhecedor, que sabia tudo, de repente ainda foi arrebatado para até o terceiro céu. Parece, no meu entendimento, acho que ele foi fazer lá um mestrado, um doutorado, porque o homem vai no terceiro céu e volta sabendo mais coisas ainda do que eu sabia. É incrível um negócio desse. Ele até disse que nem era lícito revelar. Eu ouvi coisas que nem é lícito falar para ninguém. Mas ele deve ter visto muita coisa extraordinária lá e guardou para ele, ou talvez Deus não tenha deixado ele falar. Então, afinal de contas, quem é que não fica soberbo tendo todo esse conhecimento? Então, para que não ficar soberbo, um espinhozinho na carne, para aprender a se comportar. Apolo também foi um grande homem, né? Lá em Corinto também, muito conhecedor da palavra. Ele sabia, ele era um judeu, mas era um judeu de Alexandria, né? Do lado da Grécia, mas era muito inteligente também, foi um dos grandes mestres lá de Corinto também, e juntamente com Paulo, com Pedro e com outros mais que tinham lá. Os profetas, de modo geral, todos eles eram supermestres, cada profeta tinha sua escola de profetas, né? Samuel tinha a escola de profeta dele, Eliseu tinha a sua escola de profeta, Elias tinha a sua escola de profeta. Todos os profetas sempre doutrinavam, sempre ensinavam outros discípulos para se tornarem profetas também. Então, normalmente, cada profeta era um mestre da palavra. Tinha que ser porque o profeta ele trabalha com a palavra de Deus, com a revelação de Deus. Então, ele tem que entender disso, né? É, os 5 ministérios que nós ministramos, que acreditamos, ensinamos, tem lá o evangelista, o pastor, o profeta, o mestre, o apóstolo. Cada um deles tem uma função interessante. O evangelista, o evangelista, principalmente aquele que vai discipular, ele sente o peso, a dor, o sofrimento dos incrédulos, porque o evangelista gosta de evangelizar e trazer as pessoas para a igreja. Então, ele carrega esse peso junto com ele. Quando ele vê alguém sofrendo, ele então vai com ele para evangelizar. Ele carrega com ele o peso dos incrédulos. O pastor, que já trabalha com pessoas já convertidas da igreja, ele costuma também sentir e carregar o peso das ovelhas. Então, o pastor ele fica preocupado quando chega na igreja, não vê uma pessoa aqui, não vê outra ali, ele sabe quem faltou e ele vai atrás, está preocupado com isso. A preocupação dele são as ovelhas dele que está lá dentro da igreja, né? O mestre carrega o peso dos discípulos. Mestre, ele não quer saber lá dos incrédulos dentro da ovelha, ele quer saber dos discípulos que ele tem que ensinar, tem que ministrar. Então, carrega no coração o peso dos discípulos. Os apóstolos carregam o peso da igreja. Paulo fala que o sofrimento da igreja, as lutas da igreja, dói no coração dele ver às vezes o sofrimento, a luta de um e de outro e tal. Os apóstolos chamados para conduzir a igreja, orientar a igreja, corrigir a igreja, exortar a igreja, carregam sobre si o peso do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Mas e os profetas? Os profetas carregam o peso de quem? Se não carrega do incrédulo, do pastor, das ovelhas, de ninguém, os profetas carregam na terra o peso do conhecimento de Deus. Por isso o Senhor fala que ele não fará nada nessa terra sem antes conversar, revelar, falar com seus servos, os profetas. Ou seja, Deus não quer falar com os apóstolos, não quer falar com os pastores, não quer falar com o evangelista, ele quer falar com os profetas. Então, os profetas sempre sabem tudo, porque os profetas estão ligadíssimos no Senhor. Por isso que no Antigo Testamento, irmãos, os profetas sempre moravam afastados da cidade, sempre moravam no monte. Ficavam lá no monte com os discípulos dele lá, ensinando, orientando, porque eles precisavam ter uma vida espiritual muito consagrada ao Senhor. Ou seja, o conhecimento deles, o entendimento deles, que eles sabiam, era ensinamento que vinha direto do Senhor. Eram os verdadeiros profetas. Desculpe fazer uma pausa aqui. Que diferença daqueles profetas, dos profetas de hoje. Mas vamos continuar. Feche parênteses. Então, amém. Até aqui, fizemos essa introdução. Eu vou chamar aqui, não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer agora, mas vamos deixar para o final as perguntas. Não, a gente pode deixar uns minutinhos agora, né, para essa introdução, que foi, bom, já foi mais do que uma introdução, né? Já foi uma aula. Mas eu quero deixar aqui já uns 10 minutinhos para essa Então, primeira parte. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir seu microfone e abre o microfone perguntar, aí. para a gente poder depois já ir para a segunda parte da aula.
Aproveita agora, você cale para sempre. Fala rapidinho, você que quer fazer pergunta, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Eu costumo dizer uma coisa Quem não? interessante. Costumo dizer uma coisa interessante. Quando você não faz pergunta, ou você entendeu tudo, ou você não entendeu nada. Pois é. É bom a gente perguntar porque é importante, né? Assimilar tudo. Quem não vai fazer pergunta, pode manter o microfone fechado, por gentileza. Bom, se não tem pergunta, então nós vamos prosseguir com a próxima Deixa eu parte. fazer uma interferência aí, então. Só porque essa Amém. produção muito tremenda aí do apóstolo Paulo trouxe paz para a gente aqui, né? Como mestre, como profeta Solange, e muita alegria o trabalho que o senhor tem permitido que a gente desenvolva. Muito obrigado aí por essa introdução e confirmou, né, aquilo, o propósito que Deus tem com a nossa vida. Obrigado. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Sempre aprendendo, né? Esse é o verdadeiro discipulado. É, Estamos sempre aprendendo, não importa o nosso título, cargo, ministério, tempo de evangelho, somos discípulos sempre na presença do Senhor. Ninguém tem pergunta, então? vou tocar para Então, frente. então vamos prosseguir, então, tá? Uma vez eu estava discipulando uma pessoa na igreja, há muitos anos atrás. Eu estava discipulando e ele estava sempre comigo. Ele é um discipulando bom de falar, inteligente e tal. E um dia tinha feito qualquer coisa que eu não gostei, errado, e eu estava andando e conversando com ele, andando e falando com ele, falando com ele. Meia hora andando com ele, teve uma hora que ele deu uma parada. Falei assim: peraí, pastor, peraí, agora que eu estou entendendo. O senhor está com essa conversa comigo, está me explicando um montão de coisa, mas agora que eu estou entendendo que o senhor está me dando uma tremenda exortação, né? Isso assim é. Mas esse mesmo mestre consegue exortar sem você sentir dor. Você tem que aprender. Amém. Eu vou trocar, então, aqui o estudo aqui pelo outro. Vou tirar aqui, vou estar stop cheio. Vou tirar aqui. Amém. Amados, vou solicitar mais uma vez que feche os microfones para não dar interferência, né? Para a gente poder ouvir bem o áudio e realmente poder assimilar toda a ministração que está sendo ensinada, tá certo? Lembrando que essa é a nossa aula do nosso curso de bacharel em estudo do reino, né? Com o tema discipulado, nosso eterno chamado. Qualquer depois de informação, os irmãos podem procurar até o apóstolo Paulo Ventura ou me procurar para a gente poder, né, dar mais informação para seguir. Hoje a nossa aula foi uma aula aberta, mas foi só hoje. Amém? Deixa eu puxar aqui o outro. Ótimo. Quem está Cuidado com perguntando? excelência. Então, agora cheio. O mesmo bairro é do outro lado, tá? Bem no lugar que está Está fechado. Não está conseguindo entrar aqui. Ah, sim. Eu vou falar aqui os nomes. Por gentileza, tem o número aqui 210876, que não tem o nome. Por gentileza, fechar seu microfone. Nosso amado, querido pastor Jocelyn também. É que hoje eu não sou host, então não tenho como fechar. Geralmente eu mesmo fecho aqui. Por isso que eu estou insistindo. Agora a gente está com a atenção dobrada e total, né? No que a gente está ouvindo aqui na aula. Amém. Vamos lá procurar aqui. Lembrando que nós temos aqui também o nosso, né, vamos estar dando continuidade ao nosso material aqui, e é o nosso módulo 2, tá certo? Amém. Obrigada pela colaboração. Achei. Está aqui. Esse próprio aí você. Amém. Agora vamos entrar direto na matéria, né? Depois dessa introdução aí. O discipulado feito com excelência. Há um texto aqui de João 31, 34, logo no início,
quando fala que os judeus que... Vou ler o texto rapidinho para vocês. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrasse as pernas e fosse tirado. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e ao segundo, outro que foi crucificado. Mas, vindo a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água dele. O discipulado é perder a vida para ganhar a verdadeira vida, foi o que Jesus disse. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Bem, vamos lá. Quando o Senhor Jesus disse, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, ele não estava de modo nenhum dizendo que você tem que deixar de amar o seu pai ou a sua mãe. Está dizendo muito claramente. O que ele está dizendo, tendo a entender, é que se você tem um pai ou uma mãe, foi porque ele deu. Foi o Senhor que deu. O Senhor é capaz de dar um pai ou uma mãe para você, mas você não é capaz, seu pai e sua mãe não é capaz de dar um Deus. Então, quando você vai fazer discipulado, preste atenção. For convidado, for chamado, perceber que tem um ministério, gostar de discipular, você tem que entender que você vai ter que entrar nesse negócio, e é o tipo do ministério que você não pode interromper, você não pode parar. Você não pode chegar a discipular uma pessoa durante um ano e depois você enjoou, você ficou chateado, você não gosta mais, não quer mais, e você pega e rejeita e dá para outra pessoa. Isso é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que está sendo discipulada na igreja, é sentir alguma rejeição. Nós sabemos que muita gente que está na igreja hoje já tiveram problemas de rejeição no mundo. Então, vem para a igreja porque disseram que a igreja é só amor. E nós entendemos que deve ser assim. Se não é, deveria ser só amor. Mas, então, quando há um caso desse de rejeição, a pessoa, então, começa a ficar ferida. A pior coisa que um discipulador pode fazer com o seu discipulando é causar algum ferimento espiritual, algum ferimento emocional, porque você vai trabalhar o tempo todo com ela e, de repente, um dia, de repente, uma palavra, uma atitude, alguma coisa errada, você joga todo o trabalho por fora, ainda perde o discípulo, e não somente perder o discípulo, de repente o discípulo fica tão ferido, tão magoado, que ele abandona a igreja e vai embora. Hoje há uma estatística aí, não sei de onde tiraram essa estatística, mas dizem aí que existe cerca de 40 milhões de evangélicos dentro das igrejas do Brasil, e fora da igreja existe cerca de 40 milhões de desviados. É o mesmo grupo que tem dentro, tem fora também. E, claro, nós costumamos dizer que se eles desviaram, é porque não tiveram fé, é porque não suportaram a luta, é por isso, é para nós inventamos um monte de desculpa. Mas imagine quantos desses 40 milhões saíram porque foram feridos dentro da igreja, porque foram escandalizados dentro da igreja. E se tem uma coisa que o discipulador, o mestre, tem que evitar o máximo na sua vida, é machucar alguém, é ferir alguém, é entristecer alguém. Por quê? Porque, às vezes, o discipulando, ele nos causa certo tipo de problema que nós temos que solucionar, dar uma solução ao problema. Não criar o confronto, ao aborrecimento, o afastamento, ou largar de mão, deixar para lá, ou pedir para outro, porque tem que ter paciência. Vocês devem imaginar quantas vezes, em 3 anos e meio, aqueles 12 homens decepcionaram a Jesus Cristo. Mas ele não desistia nunca. No final da vida, largaram ele para lá, foram embora para Galiléia. Pedro disse que não conhecia ele, não sabia quem era ele no dia da prisão. Quer dizer, ele amava tanto a Pedro, gostava tanto de Pedro, e de Pedro decepciona, no finalzinho decepciona, não estava lá. Quer dizer, então, só que Cristo era um mestre por excelência. Eu sei que ele está fazendo isso, mas eu gosto dele. Então, né? Então, discipulador, mestre que discipula, tem que ter esse tipo de pensamento na cabeça. O discípulo vai me dar trabalho, o discípulo vai me encrencar comigo, ele vai me aborrecer, ele vai me chatear, mas eu tenho a responsabilidade de levá-lo perante o Senhor e dizer, Senhor, discipulei, está discipulado, aqui está teu filho, agora o Senhor faz o que o Senhor quiser. Leva ele para ser pastor, leva para... Mas eu discipulei direitinho, sem problema nenhum.
Às vezes, irmãos, as pessoas imaginam que dos 5 ministérios, o mais importante é esse ou aquele. O mais importante é o evangelismo, é o pastorado, é o mestrado, a profecia, o profeta. Não, cada um tem seu papel ali. E esse do mestre é um papel super importante. Ele é tão importante, mas tão importante, que às vezes, dentro de uma igreja, quando a pessoa realmente é um mestre levantado por Deus, um tremendo discipulador, às vezes até o próprio pastor da igreja se consulta com ele. Às vezes até o pastor faz pergunta, ele até orientação ele dá para o pastor dele. Quando o pastor é humilde, ele dá. Ninguém é autossuficiente, ninguém sabe tudo. Todos nós temos alguma deficiência em algum lugar. E às vezes o mestre vem com uma palavra abençoadora, uma palavra de revelação, uma palavra de conserto, uma palavra que nos orienta, que nos ajuda, e nós devemos agradecer por isso. Só que quando você entra para esse tipo de ministério, você tem que saber que você não está entrando no ministério fácil. É um ministério difícil, porque você vai ter que se relacionar com pessoas que recém-chegadas de fora, ou outros que já estão dentro da igreja, mas também não foram discipulados, e tem lá suas manias, tem lá seu jeito, tem sua forma de pensar, de achar, de imaginar. São pessoas críticas, são pessoas que às vezes falam mal dos irmãos, falam mal da liderança, e você tem que ensinar essas pessoas a não fazer isso. Você não pode concordar com elas. Você tem que chegar assim, você está falando mal do pastor, não faça isso. Não, mas o pastor, ainda que ele tenha errado, você não pode ficar falando. Olha, como é difícil você convencer uma pessoa disso. Talvez seja mais fácil lá no mundo ganhar uma aula. Quem quer aceitar Jesus? A pessoa aceita, vão para a igreja. Tal. Mas, às vezes, uma pessoa que diz que já conhece a palavra, e você tem que ensinar a Bíblia para ela, ensinar como a Bíblia funciona. Eu tenho visto, irmãos, dentro das igrejas, por onde eu passo, eu viajo muito para vários lugares por aí, ministro em vários lugares, eu tenho visto, irmãos, que eu fico impressionado como é que a maioria dos cristãos, maioria mesmo, das igrejas onde eu passo, eles cometem pecados que eles sabem que é pecado, mas cometem assim mesmo. É como se eles achassem que não tem efeito nenhum, não tem importância nenhuma, que Jesus é bonzinho, que Jesus é gente boa, gente fina, que vai nos perdoar, nosso advogado, resolve qualquer parada, que Deus também não vai matar. Então, eu vejo assim, coisas simples que o próprio Yeshua ensinou, né? Eu vejo, e são sempre pecadinhos assim que aparentemente são pequenos. Eu costumo dizer que nós estamos coando mosquito e engolindo camelo. Você pega um cristão que dá uma palavra e não honra a palavra dele. E você, como discipulador, você vai ter que ensinar ele a honrar a palavra. Você vai ter que, não, irmão, você deu a palavra, você tem que ir. Você vê, de vez em quando, chega na igreja, o irmão pede R$ 100 emprestado para o outro, me empresta R$ 100 que na semana que vem, sem falta, na quinta-feira, eu vou te pagar. Deu a palavra, empenhou a palavra. Só que chega na quinta-feira, não paga. Não paga e também não fala nada, de nada. E na outra quinta-feira também não paga, daqui a pouco fica tudo por isso mesmo. E a Bíblia é muito clara quando diz que seja o vosso falar sim é sim e não é não. O que passar disso é de procedência maligna. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É chato a gente entender um negócio desse, mas é verdade. O que passa disso, o que a Bíblia está ensinando é o seguinte: se você dá a sua palavra e não a honra, isso é de procedência maligna, ou seja, você está debaixo de uma influência maligna. Não está mais debaixo da influência divina. Porque se você deu a palavra, tem que honrar. Mas não faz. A Bíblia diz, não julgais para que não sejais julgados. Com a mesma medida com que julgares, sereis julgados também. Então a Bíblia nos orienta a não ficar definindo quem é quem na igreja. O irmão falou que tal é espiritual, o outro irmão é carnal, o outro é isso, o outro é aquilo. Quem é você para julgar as pessoas que não lhe pertencem? Quem é você para julgar as pessoas que foi Cristo que morreu por elas, não foi você? Então não julgue. Isso nós temos que ensinar as pessoas. Olha o que eu estou falando aqui. Não são pessoas novas convertidas que chegaram ontem na igreja. Eu estou falando de pessoas que já são velhos na igreja, antigos da igreja, que estão fazendo isso, continuam fazendo isso. Então, são pequenos pecados que a pessoa vai cometendo e não dá nem importância para isso. Se eles soubessem, irmãos, o poder que tem a palavra de Deus na terra, né? Vou me explicar melhor.
as leis de Deus, as leis espirituais do Senhor, elas não estão lá no céu, elas estão todas aqui na terra. Quando ele mandou a Torá, quando ele entregou a Torá a Moisés lá no Monte Sinai, você vai ver na Bíblia assim, e ele entregou a Moisés a Torá e os mandamentos. Não foi só a Torá, não. A Torá veio acompanhada de mandamentos. E esses mandamentos estão vigorando na terra. Eles foram trazidos para a terra porque eles vão ser aplicados aqui na terra. Então, quando você sai da sua casa, você acorda de manhã, sai da sua casa, quando você vai caminhando pela rua, as leis de Deus, as leis espirituais do Senhor, vão te acompanhando, para o bem ou para o mal. Se você faz o bem, ela te abençoa. Se você faz o mal, ela te pune. Elas vão te acompanhando. Ou seja, você não precisa nem ninguém falar nada. Elas vão ser aplicadas direto em você. Deus nem precisa fazer nada, porque elas já estão aqui para trabalhar contra ou a favor. Se você quer ser um cristão abençoado, faça tudo direitinho. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que você semear, isso também se fará, para o bem ou para o mal. Só que os crentes hoje não estão dando importância para isso. Não se importa mais de falar mal do irmão, de falar mal da liderança, fala mal de outra igreja, fala mal de sei de quem. Meu irmão, isso é pecado. Tem que entender isso. E as pessoas não conseguem compreender. A Bíblia diz que esse é um dos piores pecados. Lá no deserto, irmão, nos 40 anos de deserto, a gente não viu nenhuma pessoa morrer porque adulterou. Talvez até tenha havido adultério lá, mas ninguém, na Bíblia nem menciona. Mas por murmuração morreu um montão. Pessoas que murmuravam, pessoas que tinham saudade do Egito, pessoas que estavam reclamando daquela vida, Moisés estavam reclamando contra Moisés, pessoas que queriam voltar para o Egito, tinha de monte. E a murmuração levou Deus a matar um montão de gente. E hoje em dia as pessoas não se importam com isso. Parece que leva tudo assim numa boa, não tem problema nenhum. E às vezes fica dizendo que está fazendo isso para o bem da igreja, quer ser juiz da igreja, quer ser o fiscal de Deus da igreja, quer ser o chicotinho de Deus na igreja. Irmãos, tomar conta da nossa vida já é um problema. Imagine tomar conta da nossa e da dos outros. Então, o discipulador vai ter que pegar esses crentes que ele vê que faz isso, se ele está discipulando, ele vai ter que ensinar essas coisas. E quem disse para vocês que a pessoa que vai ser discipulada numa área dessa vai aceitar de boa vontade, de bom grado? Vai questionar, vai dizer que não é nada disso, vai sair fora, não vai querer conversar contigo. Então, o discipulado é realmente um ministério pesado, mas é um ministério abençoadíssimo na terra. Amém? Amém. Dá licença, posso fazer uma pergunta? Diga. Quando a gente fala do discipulador, o discipulador, ele sempre está relacionado com o ministério de mestre, ou outros ministérios também podem exercer essa função de discipulador? Se ele é um discipulador, ele é um mestre, já é o mestre. Hum. O discipulador já é o mestre. Não consegue haver um discipulador que não seja um mestre. O pastor dá conselho, o evangelista pode dar conselho, todo mundo dá conselho, o conselho é fácil, até o irmão pode dar conselho. Mas quando se trata de pegar a palavra para interpretá-la para a pessoa, aí tem que ser realmente alguém que entenda a palavra. Tem que ser o mestre, né? Você pega aí, vou citar um caso aqui que é muito corriqueiro nas igrejas, né? As igrejas costumam fazer ceia todo mês tem a ceia do Senhor. Então, vai fazer a ceia. Aí, as pessoas, quem tomar a ceia indignamente, né, come e bebe, né, juízos para si próprio. Então, as pessoas não sabem o que é o pecado, qual é o pecado que causa indignação. Não é qualquer pecado, não é porque você ficou nervoso na rua, não é porque você ficou chateado na rua, se aborreceu na rua com alguém que chega na igreja não pode tomar ceia. Existe um pecado específico, né? A cultura hebraica, né? O original hebraico, chama esse pecado de pecado carete. Carete é pecado para a morte. Né? Existem 19 pecados que estão listados, 19, não, desculpe, 39 pecados que estão listados como pecados para a morte. Lá no Novo Testamento, quando a Bíblia diz que existe pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Então, tem pecados que a sentença divina é a morte, não tem jeito. São 39, mas não é o caso aqui agora. Então, esse pecado lá da seda, que toma indignamente, é justamente o apóstolo Paulo explica ali.
aquele que não consegue discernir o corpo do Senhor. Quem não consegue discernir, toma ceia indignamente. Por causa disto, há entre vós fracos, doentes e que dormem. E a palavra dormir lá no original, né? A palavra necros, está escrito no presente. Não é que morreram, não. Não é que vão morrer, não. É pessoas que estão dentro da igreja e já estão mortas. Espiritualmente não sabem. Não sabem nada. Por quê? Porque estão cortando o corpo, não discernindo o corpo. Quando se corta o corpo de Cristo, a pessoa se torna indigna. Indigna e é pecado caretes, pecado para a morte. Né? Então, para um discípulo, para um mestre falar isso, ele vai ter que falar com autoridade, vai ter que ter uma autoridade espiritual sobre a vida dele para que a pessoa entenda. Senão vai achar que é bobagem. Né? Eu costumo contar a história de uma mulher uma vez que estava no ônibus e um sujeito estava assediando ela, assediando, e quando ela não suportou mais, estava chovendo, estava com a sombrinha na mão, ela meteu a sombrinha na cara dele e as pessoas estavam assistindo aquilo. Resolveram dar uma surra nele, jogaram ele para fora do ônibus, e a mulher ficou nervosa, apavorada, porque ela estava indo para a igreja tomar a ceia. E chegou na igreja e falou: pastor, aconteceu isso e aquilo, chorando. E eu bati nele, depois as pessoas bateram, jogaram para fora, eu fiquei com pena dele, porque ele estava encostando em mim, estava me assediando, estava tentando me agarrar. E o pastor disse assim: irmão, não leva a mão, não, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Dependendo da sua resposta, eu vou dizer se a senhora vai tomar ceia ou não. Pois não, pastor, pode falar. Quando ele estava encostando a senhora, assediando a senhora estava gostando? Disse, que é isso, pastor? Eu sou casada. Eu estava com vergonha, com medo, chateado e tal. Por isso que eu dei na cara dele. A senhora fez muito bem, disse o pastor. A senhora fez muito bem. Se eu tivesse lá, eu também tinha batido nele. Então, irmã, a senhora não cometeu pecado nenhum de lhe pedir tomar ceia. Senta lá e vai tomar sua ceia. Não precisa nem pedir perdão. A senhora defendeu a sua honra. A senhora agiu como serva de Deus, como filha de Deus. Porque não era um pecado de indignação. Não era a pessoa que defendeu a sua própria honra. Né? Não aceitou. Então, o pecado de indignação é um pecado que realmente causa problema na vida da pessoa. O mestre tem que saber disso. O mestre, apóstolo Márcia, não pode querer ensinar, querer discipular alguém fantasiando a palavra, disfarçando a palavra, não falando duramente a palavra, enfim, não pode assim, é, dando a entender que a palavra não é tão forte assim, né? Principalmente esse pessoal que defende a graça, estamos na graça e tal. E na graça parece que pode tudo. Não pode, não. Não pode, não, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor disse que pode passar, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passa. Então, o que está escrito mesmo. E hoje a gente percebe que há uma espécie assim, de emocionalismo, de deixar a emoção aflorar quando o discipulador está discipulando alguém. É tratar com amor, com jeitinho, com carinho, com isso, com aquilo. Não tem problema, não. Você chegou agora, você ainda está fumando, mas Jesus vai te abençoar, que você vai largar, você ainda está bebendo, você ainda está adulterando, não tem problema, não. Mas vai devagarinho. Tem que chegar e falar duro, você não pode fumar mais. Você se converteu, você aceitou Jesus Cristo. Nós vamos orar, você vai largar esse cigarro. Você tá bebendo, tem que deixar de beber. Você não pode continuar bebendo. Porque se for deixando para lá e vai deixando, daqui a pouco o negócio vai ficar complicado. Né? Jesus Cristo era muito correto, muito incisivo quando falava as coisas. Quando o homem chegou para ele: eu quero seguir o senhor também. Então vem, pode vir. Ah, não, mas primeiro eu queria enterrar meu pai. O pai dele nem doente estava. O pai dele estava velho, mas não estava doente. Ou seja, ele queria um tempão ainda para... Usou o pai dele como desculpa. Então, aí Jesus, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Aí ele não gostou disso, foi embora. Jesus não disse assim: não, tudo bem, você vai lá, enterra seu pai, aí um dia quando você encontrar a gente, você pode vir que eu vou te aceitar. Não, ou é agora ou não é. O jovem rico também, eu também quero te seguir. Tá bom, então o que eu faço? Você vai, vende tudo quanto você tem, dá para os pobres, e depois você vai ter um tesouro no céu, você pode andar comigo. Esse rapaz foi tão ingênuo, tão burro, desculpa a expressão, que Jesus disse uma coisa para ele que ele não conseguiu entender. Se você vender tudo que você tem e dar para os pobres, eu vou te dar um tesouro na vida eterna. Ora, irmão, o tesouro da vida eterna é eterno. Ou seja, ele seria o rico eternamente do outro lado. Ou seja, aqui
A riqueza dele, quando ele morresse, ficava para lá. Mas lá na vida ganhava um tesouro. Não sei que tesouro seria esse, mas o Senhor disse: você vai ganhar um tesouro do outro lado. Ele preferiu ficar com o tesouro da terra. Ou seja, Jesus não facilitou, Jesus não enrolou, Jesus não disse nada, entendeu? Jesus foi direto. Ou quer ou não quer. E nós hoje, por que hoje nós estamos vendo tanta gente errada dentro das igrejas? Por que a gente está vendo tanta facilitação da entrada do pecado na igreja? Onde estão os mestres? Onde estão os discipuladores? Eu não sei dos que estão me ouvindo aqui agora, eu não sei da turma que está me ouvindo aqui agora, eu não sei se você, na sua igreja, você tem discipulador. Porque em várias igrejas que eu passo, eu não vejo nenhum discipulador. Às vezes eu pergunto às pastoras: quem é que faz o discipulado aqui? Ah, é o irmão, era o irmão fulano, mas agora é o irmão fulano, é o irmão fulano. Então, ou seja, não tem nada, não tem, eles não conseguiram entender que o discipulador é um ministério, que o mestrado é um ministério dado por Deus, faz parte dos 5 ministérios. Então a pessoa tem que pegar e levar à frente mesmo, de todo jeito, e não entende. Por isso que tem que ter. Aqui no estudo aqui, não é uma simples mentoria. Eu vou te dar uma mentoria. Quando você tiver com problema, você fala comigo. Quando você tiver alguma dúvida, você fala comigo. Não é nada disso, não. Discipular é você estar junto, caminhar junto, ligar todo dia. Como é que você está, irmão? Está tudo bem? Eu não vi você da igreja. Ontem eu vi você estava com a cara meio triste. O que está acontecendo? Fala comigo. Vamos conversar. Vamos sair para tomar um café. Eu quero conversar contigo. Vamos lá. Ou seja, o discipulando ele tem que sentir uma certa proteção do discipulador. O discipulador tem que se mostrar um protetor daquele que está discipulando. Os discípulos de Jesus Cristo, 12, ora, não era brincadeira, não. Havia atrito quase todo dia. Quase todo dia Jesus estava exortando eles, estava chamando a atenção deles, mas ele não ia embora. Teve um dia que vieram lá com uma conversa fiada para cima de Jesus Cristo, né? Que era o discipulador deles. O cara é o seguinte: o senhor está pegando muito pesado, a sua palavra está uma palavra muito forte. O senhor fala umas coisas que as pessoas não aguentam. E por isso estão indo embora. Está todo mundo indo embora. Você está vendo que ninguém está seguindo mais a gente? Aí Jesus se vocês quiserem, podem ir também. Aí acendeu a luzinha vermelha na cabeça dele. Não, mas para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então tá bom, então fica comigo e cala a boca. Ele não falou isso, mas deveria falar. Ou seja, eles sabiam que, apesar da exortação, apesar das palavras duras, apesar do jeito de Jesus Cristo, eles sabiam que Jesus era o protetor deles. Era aquele que eles podiam confiar. E o discipulador ele tem que dar um jeito de ganhar a confiança do discipulando, da pessoa que está discipulando. A pessoa tem que confiar nele, tem que acreditar nele, tem que aceitar o que ele diz. Porque o mestre, Márcia, quando ele faz um bom trabalho dentro da igreja, ele está facilitando o trabalho do pastor, ele está facilitando o trabalho do apóstolo, ele está botando todo mundo enquadrado direitinho. Por quê? Porque para o próprio bem da pessoa. Você vê uma coisa interessante: as Forças Armadas de qualquer parte do mundo, qualquer país do mundo tem Força Armada, quando os recrutas entram todos, cada um vem de um jeito, cada um com uma personalidade, com um jeito, de tal maneira. 5, 6 meses depois de treinamento, está todo mundo pensando igual, trabalhando igual, fazendo tudo igual, se arrumando igual. Ou seja, o treinamento foi bom para eles. Foi duro, foi pesado, ordem unida todo dia, chamar atenção todo dia, serviço todo dia, acordar de madrugada todo dia, tocar alvorada de manhã cedo, de madrugada. Foi duro, claro que foi duro, mas olha, chega uma hora que ele está igualzinho, está andando direito. Uma coisa interessante que eu falo sempre: você nunca vai andar na rua, ver um militar fardado encostado numa parede. Até para ficar na rua, ele sabe ficar em pé. Sabe ficar em pé, não se encosta aqui, não se encosta ali, não. Tem uma postura, porque aquilo foi um discipulado forçado, porque ele é forçado, né? De acordo com a hierarquia, mas dentro da igreja, às vezes nós não entendemos que nós estamos discipulando um povo para Deus. Um povo que tem que adorar o Senhor, um povo que tem que orar. Hoje em dia, eu fico vendo, observando, meu Deus do céu, quantas pessoas oram, e a gente vê as orações vazias, porque ninguém discipulou na oração. Não ensinaram. Um dia os discípulos disseram para Jesus Cristo: Senhor, ensina-nos a orar. Aqueles homens que pediram para Jesus ensinar, eles eram judeus. Eles foram criados, ensinados na Torá. Desde criança que eles aprenderam a Torá.
Eles conheciam a lei, conheciam tudo, eles oravam desde criança e, de repente, chegaram à conclusão, na frente de Jesus Cristo, que eles não sabiam orar. Aí eles daquele ensino para eles, começaram a entender que oração tem que haver um discipulado de oração. A pessoa tem que saber orar, como orar, e não ficar se comportando diante do Senhor como verdadeiros mendigos espirituais. Senhor, eu quero isso, eu quero uma casa, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Olha, é um tal de pedir, 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 pedir. E existem caminhos para receber a bênção sem pedir nada. Existem caminhos na Bíblia. O discipulador tem que ensinar isso. Olha, se você quer receber tudo de Deus, deixa de ser um pedinte, passa a ser um adorador. Você mexe com o coração de Deus, você amolece o coração dele, dá tudo que você quer e mais alguma coisa. Entendeu? Porque você entra como adorador, ele fica contente. Você sabe, a Bíblia tem um versículo interessante que eu desconfio que houve uma conversa lá no céu. Não está na Bíblia, não, mas nos meus pensamentos, nas minhas elucubrações, eu fico pensando nisso. Quando Jesus estava em Jericó, queria voltar para Jerusalém, ele disse assim: é necessário passar por Samaria. Eu tenho que passar em Samaria. E realmente eu vi um desviozinho para entrar em Samaria e pegar a mulher samaritana e evangelizar a mulher samaritana. Eu sempre fico imaginando, na minha cabeça, não vou dizer isso para dizer que está escrito, porque não está, que quando ele teve que vir à terra, eu acho que o pai chamou e disse assim: meu filho, quando você estiver lá na terra, você tiver um tempinho, você passa lá em Samaria, que tem uma mulher lá, essa mulher me adora o tempo todo. Ela é samaritana, ela é deixada de lado. Então você passa lá, encontra com ela, porque essa mulher sempre foi uma tremenda adoradora. Ou seja, Jesus passou ali só por causa daquela mulher. E é o que eu falei, o discipulado com ela foi meia hora. Meia hora, quer água, não quer água, e tal, queres tu um profeta, né? Saiu correndo, avisou todo mundo. E aquela mulher, sem entender de evangelismo, trouxe a cidade toda para ser evangelizada e todo mundo se converteu. Então, o discipulado, que eu estou falando aqui, esse estudo discipulado, os alunos que estão nos ouvindo agora, não é um estudo moleza, né? Você vai ouvir um montão de coisa aqui que você não vai concordar, não vai aceitar, daqui a pouco diz assim: puxa vida, mas isso é muito pesado. É pesado, sim. É pesado porque é como se você recebesse um filho, Deus te entrega um filho na mão e diz assim: prepara esse filho para mim. Você vai educar esse filho para mim, você vai discipular esse filho para mim, e você tem que discipular ele e depois entregar nas mãos do Senhor, para que então daí Deus faça o que vai fazer na vida dele. Amém. Isso é impressionante, né? Apóstolo, tem uma pergunta aqui do pastor Osmar também, e uma outra pergunta minha. Até essa questão da gente saber o discipulador, né? Até onde ele tem que insistir com a pessoa para transformá-la ela em um discípulo. Como falou, tem muita gente que não está interessado, não quer, não ouve. Ele precisa identificar aqueles que são discípulos, ou ele precisa insistir para formar discípulos? Olha, quando Yeshua disse: fazei discípulos de todas as nações, ele certamente ele sabia que toda e qualquer pessoa pode ser discipulada, né? O problema do discipulador, isso vai talvez na terceira ou quarta aula a gente vai falar sobre isso. Ele vai ter que descobrir qual é o ponto fraco do discipulando e pegar ele pelo ponto fraco dele. Aí, quando ele pegar no ponto fraco, sim, aí ele vai aceitar o discipulado. Porque muita gente não se interessa porque fala uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal, não se interessa. Mas se chegar no ponto dele, onde ele tem realmente o ponto vulnerável dele, aí ele vai querer ser discipulado, né? E é isso que a gente tem que compreender. O Jesus Cristo, quando chamou os discípulos, ele falou uma coisa interessante, assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele deu uma promessa para eles. A gente pensa: pescador de homem deve ser um negócio muito bom, bom demais, isso aí é maravilhoso. Era meu sonho era ser pescador de homem. Tem pessoas que pensam que pescador de homem é ganhador de alma, né? Entrar na igreja para ganhar alma é pescador de homem. Não. A palavra pescador de homem, naquele tempo, Jesus falou para os discípulos: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Na verdade, é porque os pescadores de homens eram os rabinos. Os rabinos eles andavam pelo país todo e até fora do país. Então, quando os rabinos
as famílias sabiam que os rabinos iam passar em determinado lugar, rabinos que vinham de outras regiões, as mães pegavam os filhos, davam banho, arrumavam, enfeitavam, né, os meninos, e quando os rabinos passavam, eles botavam os filhos bem na frente assim, dos rabinos, bem arrumadinho, perfumado, cheiroso e tal, para que os rabinos olhassem e chamassem aqueles garotos para serem discípulos, com 14, 15 anos, 16 anos, para ser discípulo. Então, os rabinos sempre tinham muitos seguidores. E o sonho de toda a família é que o filho, o menino da família, fosse rabino. Então, quando disse eu vos farei pescadores de homens, eles entenderam, olha, ele está dizendo que vai fazer da gente rabino. Ele vai fazer da gente também, nós vamos ter nosso grupo também. Nós também vamos ter muita gente aí. Não vamos mais precisar pescar, nós vamos ter aí seguidores, vamos ter multidão atrás da gente, aí vamos ganhar oferta, vamos ganhar primícia e tal. Vai ser bom. Então, vamos atrás dele. Ou seja, ele pegou o ponto fraco deles. E é interessante, porque Pedro já tinha sido colocado na beira da estrada, né? Ali perto da Galileia, onde ele morava, no Mar da Galileia, sempre passava rabino, porque havia ali uma estrada que saía do Mar Mediterrâneo e ia lá para o interior de Israel. E eles sempre passavam por ali. Então, Pedro cansou de ser colocado ali pela mãe dele quando ele era adolescente, jovem, e nunca foi escolhido. Tadinho do Pedro, deu um azar terrível. Nunca escolheram ele. Quando Jesus chega, Pedro já era mais velho do que Jesus. Se Jesus tinha 30 anos, Pedro já devia ter uns 40, por aí. Então, de repente, Jesus escolhe Pedro para ser discípulo dele, um rabino de 30 anos, escolhendo Pedro para ser discípulo dele. Então, aquilo chamou a atenção de todo mundo. Poxa, eu que nunca fui escolhido, de repente aparece isso aqui, me escolhe, eu vou atrás dele. E foi, se deu bem, claro, se deu bem. Então, nós hoje precisamos observar, conhecer, perguntar, entrevistar, orar, pedir a Deus nos revelar, porque toda pessoa tem um ponto vulnerável, onde nós vamos entrar, e a partir daquele ponto vulnerável, ele vai ser nosso discípulo. Amém. Muito profundo, né? Muito Vou ler aqui profundo. a pergunta do pastor Osmar. Como implantar um discipulado em uma igreja pastoral centralizada apenas no pastor? Falta mestre, né? Pastor, mas, sinceramente, eu também estou doido para saber essa resposta. Olha, tem que orar muito, tem que falar muito com o Senhor para quebrantar, porque é o que mais existe hoje, é a igreja centralizando tudo num pastor, que quando a igreja cresce, ele não tem nem como dar conta da igreja. É humanamente impossível. Um pastor, por exemplo, passou de 50 membros, já começa a ficar difícil. Também estão na mesa. Se chegar a 500 membros, 1000 membros, aí pronto, aí que vira bagunça mesmo, não consegue mandar assistência a ninguém. Entendeu? Então, Está no mundo. tem que orar claro, existem os meios, né? Você faz o seguinte, como implantar? Faz o seguinte, arranja um discípulo para você e vai discipulando ele. Daqui a pouco ele vai trazer outro, daqui a pouco ele vai trazer outro. Daqui a pouco o pastor vai ver que você está conseguindo formar um bom grupo. Aí o pastor, então, vai começar a deixar você se soltar um pouco mais e você vai ser um discipulador da sua igreja. Tem que começar sempre com um, depois de um vai chegar outro, aquele que seu discípulo vai chamar outro discípulo, porque, na verdade, quando você faz um bom trabalho com o seu discípulo, esse seu discípulo, ele arranja mais discípulo para você. Mas isso aí tem que ser devagar, porque tem pastor que é cabeça dura. Tem pastor que se vê que você está sendo melhor do que ele já vai dar um jeito de encostar você para um canto qualquer, te mandar para uma congregação, lá para longe, para o trabalho, vai pregar lá não sei aonde. Mas isso, infelizmente, é o mundo que nós vivemos hoje na igreja, é isso daí. Eu falei ainda agora que a alegria do mestre é ver o discípulo crescer mais do que ele. Mas os pastores não têm essa cabeça. O pastor, se alguém crescer mais do que ele perde o emprego dele. Então, para não perder o emprego, ele não quer que ninguém cresça mais do que ele. Né? Mas com jeitinho, você arranja um discípulo, desse um, vem dois, vem três, daqui a pouco tem lá um grupinho com você e você vai cumprindo seu ministério até que Deus um dia toque no coração do pastor e deixe você trabalhar em paz. Amém. Outra pergunta. Amado, nós já estamos chegando na fase final, não chegamos nem na metade aí do material, né? Estaremos dando continuidade na próxima semana. Líder de células podem discipular? Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Se é líder de cela para discipular, ele tem que ser o mestre.
Esse é outro problema. Criaram 500 mil células no mundo, botaram um montão de gente para ser dirigente de célula. Aí dá um papel lá para a pessoa ler, aí tem umas brincadeirinhas, tem não sei o quê, tem um cafezinho, tem um come e bebe e tal. E falta a essência da palavra para valer, entendeu? Não adianta dar o cafezinho, dar beijinho, dar abraço, fazer não sei o quê, uma brincadeirinha, um presentinho, aniversário de alguém e tal. Isso é bonito, é interessante, mas não é o caminho certo da palavra. A palavra tem que prevalecer. Se a palavra não prevalecer, não tem discipulado. Não adianta eu fazer uma festinha aqui, eu sou líder de célula, faço uma festinha, vem todo mundo, faço uns comes e bebes, conto umas histórias, pergunto como é que vai e tal. E é uma reunião social. Não é um discipulado efetivo, onde a pessoa tem que realmente ouvir, entender e compreender a palavra. Senão não tem jeito. Né? Então, o líder, para ser líder, já tem que estar preparado. Como é que ele vai liderar uma célula onde ele vai discipular as pessoas se ele não tem o preparo para isso? Alguém vai fazer uma pergunta, ele não vai saber responder. Vai fazer um questionamento, ele não sabe responder. Né? E hoje em dia, os questionamentos ultrapassaram o nível de Bíblia e chegaram a um nível muito pessoal, entendeu? Aí as perguntas agora são sobre casamento, sobre família, sobre homossexualismo, sobre não sei o quê. Tem um monte de assunto que afeta as pessoas que já está fora da palavra. Então, aí resultado. Aí começou a entrar um montão de gente na área. Eu não tenho nada contra ninguém, mas começou a entrar no lugar do pastor, começou a entrar o coach, o psicólogo, o psicanalista, não sei quem, o especialista nisso, especialista naquilo e tal. Respeito todos eles, entendeu? Não tem problema nenhum, mas há que entender que os pastores precisam se preparar mais para ser pastores. E pastor não se prepara só para ser relações públicas, não. Ele tem que ser pastor que sabe. Tem pastor que não sabe o que é a vara e o cajado. A verdade é essa. Pergunta para um pastor qualquer, pastor, por que a Bíblia fala de vara e cajado? Para que serve uma vara e para que serve um cajado? Eu duvido ele responder. Isso é para conduzir o rebanho. Peraí, mas deve ter uma aplicação prática para o cajado e uma aplicação prática para a vara. Se Davi era pastorzinho de ovelha e tinha uma vara e um cajado, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Então tem que ter uma aplicação. E ele não sabe o que é. E outra coisa, hoje em dia, todo pastor tem medo de perder membro. Aí ele não exorta, ele não fala duro, ele não fala que tem que ser falado. A pessoa, se está pecando, ele diz, vamos orar para Deus te libertar do pecado. Né? Um dia, já teve no meu ministério, uma pessoa que disse da minha cara, eu falei assim, você está adultério, estou sabendo que você está saindo aí com uma mulher e tal, e você está em pecado, você está em adultério. Então, eu sei que estou mesmo, já confessei a Deus e tal, e eu queria pedir para o senhor ficar orando por mim para eu largar essa amante que eu tenho. Eu disse, eu orar para você largar? Você está louco, rapaz. Isso não é questão de oração, questão de vergonha na cara, rapaz. Você está traindo sua mulher, você está traindo sua igreja, está traindo seu pastor, está traindo a Deus e pede oração como se existe isso. É decisão de caráter, é decisão de coisa errada. Você está errado, rapaz. Toma uma decisão na sua vida. Quer dizer, e tem pastor, principalmente se o dízimo é muito bom, né? Tá bom, então eu vou orar e Deus vai te abençoar. Vai nada. Não tem oração para isso, não. Isso é questão de disciplina. Tem hora que a disciplina tem que ser feita. Quando Ananias e Safira chegaram na igreja lá com Pedro, a pergunta foi simples. Ô, Ananias, o dinheiro está todo aí? Tá, sim. Mentiroso, você mentiu. Você vai morrer. Mentiu para o Espírito Santo. E morreu mesmo. 3 horas depois chegou a mulher. Foi a mesma história. Mulher, o dinheiro está todo aí? Tá assim. Já enterraram teu marido, vou enterrar você. Tá aí. Os dois morreram. E não saiu ninguém da igreja, ninguém foi revoltado com Pedro, ninguém murmurou contra Pedro. Pelo contrário, a Bíblia caiu um temor na igreja, porque todo mundo viu que naquela igreja o Espírito Santo operava. E hoje? Imagine se hoje fosse matar os mentirosos que tem dentro da igreja. Que coisa terrível, hein? Meu Deus do céu, ainda bem que o Senhor está usando misericórdia. Mas olha, então, ou seja, por que a igreja primitiva, a igreja na Bíblia, nós somos o segmento dela, nós somos a sequência dela. A igreja de antigamente não mudou nada.
Mudou a roupa, porque a sociedade evoluiu, eles não tinham carro, nós temos carro, não tinha celular, nós temos celular, mas a palavra não altera nada. Só que nós deixamos alterar. Hoje você entra em algumas igrejas por aí, está cheio de nego adulterando, não está nem aí. Está nem aí. Eu recebi uma informação de uma pessoa que eu fiquei arrepiado. Né? Foi acho que o apóstolo Jorge Coelho que me falou, de uma pessoa que ligou para ele e disse: Olha, eu quero o seguinte, eu estou em adultério e tal, mas eu fui falar com o pastor, meu pastor, e o meu pastor falou que não tem problema, não, que nós agora estamos no tempo da graça, que você pode continuar adulterando, que o Senhor vai perdoar, que vai perdoar todo mundo. Eu pensei, meu Deus do céu, se o pastor fala isso, ele deve ser sem vergonha também. Ele deve estar fazendo a mesma coisa. Como é que se chega a um ponto desse, dizer uma coisa que na Bíblia diz que é pecado, e um pastor hoje vem e diz que não é? É. Como é que Deus vai operar numa igreja dessa? Que Espírito Santo que tem uma igreja dessa? Coitadas dessas pessoas que estão aí, estão debaixo de uma maldição. A pessoa aceitando e oficializando o pecado? Não tem jeito. Aí é difícil aceitar um negócio desse. Aí não tem jeito, não. Amém. Amém, amados. Glória a Deus, né? Muita ensino. Estamos chegando aí na fase final, 5 minutinhos aí. Eu vou pedir ao apóstolo Paulo para estar fazendo a conclusão da aula, para a gente poder avançar aqui muito, tem algum lugar É, aí um pouco mais tarde, né? mas é porque, irmãos, nós não vamos dar aula para vocês lendo aqui, porque se para ler, vocês vão ler depois, quando vocês receberem. Né? Ah, Eu tenho que explicar para vocês cada ponto aqui bem explicado, senão não é discipulado, senão é aula de discipulado. Senão você vai, né, continuar passando por cima e. Não, ou seja, é para ser discipulador de verdade. Verdade. Então, uhum. nós vamos encerrar aqui, porque está chegando o final. Né? Pedir para a apóstola Márcia aí fazer o encerramento. Agradeço a vocês a paciência que vocês tiveram de me ouvir. Muito obrigado. Né? E se Deus quiser, na próxima terça-feira, vamos dar continuidade aqui a esse assunto aqui, que é apenas o primeiro item do discipulado. Tá? Deus abençoe vocês. Apóstola Márcia, com a palavra. Amém. Queremos agradecer, né, ao apóstolo Paulo Ventura, pelo seu tempo aí de ensino, compartilhar sua sabedoria, a cada um dos amados irmãos que esteve presente aí conosco, né? O tempo passa tão rápido que a gente está aprendendo a palavra, mas convidamos aqueles que desejarem, né, estar conosco participando da universidade, é só entrar em contato conosco e vamos agradecer a Deus, né, sempre dando toda a honra e toda a glória ao nosso É. eterno. Toma a palavra, Márcia. Essa aula de hoje foi aberta porque era uma aula bônus, né? Então nós demos para todo mundo, quem quisesse entrar podia entrar, e vocês entraram, né? Mas quem quisesse se matricular, porque isso aqui é um curso de bacharelado, né? Para ser bacharel na palavra. Então, depois vocês entrem em contato com a apóstola Márcia, quem quiser fazer sua matrícula, perguntar preço, essas coisas todas, entre em contato com ela, porque as aulas vão continuar. Hoje foi só uma bênção que ela deu para todo mundo, né? Honrando as pessoas que nos seguem. Amém? Então, depois vocês falem com ela. Amém. Amém, com certeza, amados. Vai ser um prazer poder estar juntos nessa caminhada aí de crescimento, nessa jornada de ensino. Amém? Então, agradecendo ao Senhor, nosso eterno, que o Senhor possa continuar abençoando, dando revelação, entendimento, transformando a nossa mente, né? E possamos crescer na vontade, no propósito de Deus e, sobretudo, como eu sempre falo, não queremos somente dar um conhecimento, uma informação. Isso precisa ser uma vivência, uma prática de vida para que o reino de Deus possa continuar crescendo de forma no modelo divino, não no modelo dos homens. Então, esse é o nosso propósito, o nosso desejo. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Para os estudantes da universidade, próxima terça-feira estamos aqui. Qualquer dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida, né, os irmãos amados aí que têm acesso ao apóstolo, pode perguntar para ele diretamente. E os estudantes depois podem enviar suas perguntas também para a gente poder, para aqui estar compartilhando e ensinando. Amém, Mas amados? pode